eu quero contar uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é a história de Jonas. É uma história verídica, viu, gente? E as crianças adoram, né? Porque tem todas essas coisas, né, maravilhosas, como um grande peixe engoliu Jonas e tal. Mas essa é uma história verídica e ela foi citada por Jesus. Então, não há dúvidas de que é uma história extraordinária que pode nos ensinar muitas coisas. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta: você já se sentiu ansioso por ter que falar uma coisa para alguém delicada, uma coisa, talvez uma confrontação que possa provocar uma reação ruim dessas pessoas, né? Hostilidade, conflito? Pois é, o profeta Jonas, ele não tinha problema de pregar, né, a respeito da verdade. O problema é que ele tinha que pregar, segundo a ordem de Deus, para um povo terrível, os assírios. E ele tinha que ir para o centro daquele governo maligno, né, para a cidade de Nínive, e pregar aquilo que Deus tinha para ele. Tá? Então, a história começa falando exatamente sobre isto, tá? Deus chama Jonas para que ele vá a Nínive, mas ele prefere fugir. A gente lê lá no capítulo 1, versículo 2 do livro de Jonas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Bom, num primeiro momento, aquilo parecia uma boa notícia, né? Afinal de contas, o que ele tinha que fazer era trazer uma mensagem de julgamento para os seus inimigos. Mas o fato é que Deus deu a ordem, deve ter explicado tudo para ele, e ele não gostou e ele fugiu. O que ele fez? Ele simplesmente vai para o porto de Jope e ali ele pega um navio para Tarsis. E segundo alguns estudiosos, Tarsis era o lugar mais longínquo que existia no mundo na época, tá? Eu vou ler lá o versículo 3 do capítulo 1. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Você já se sentiu assim, gente? Escondendo da presença de Deus ou indo para longe dele? Isso não quer dizer que você tenha que necessariamente ir para o outro lado do mundo, né, para ter essa atitude. Às vezes é só meter a cara no trabalho, é só se envolver com as coisas da vida e se esquecer daquela voz que Deus está falando dentro do seu coração, né? Às vezes a gente foge assim. A gente foge enchendo a nossa vida de atividades, de trabalho, né, para não ter que encarar a Deus e lidar com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu queria dizer uma coisa muito séria aqui para vocês, viu, gente? Por mais que Jonas tenha tentado, é simplesmente impossível de você esconder de Deus. Por quê? Simplesmente porque não há nenhum lugar no universo em que Ele não te veja, que Ele não te encontre, né? Lá no Salmo 139, versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, o salmista está dizendo, não tem como fugir do teu espírito. Mas Jonas bem que tentou, né? Versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs a fugir da presença de Deus e, tendo ido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Tá? Esse navio, gente, era um navio cargueiro, tá? Que ia levar mercadorias para comercializar, né? Acontece que Deus mandou uma grande tempestade. E essa tempestade começou a ameaçar o navio. Então, o que aconteceu? Os marinheiros ficaram desesperados. Apesar de terem que perder tudo, né? Porque eles jogaram todas as cargas para que o navio ficasse mais leve, era melhor ter a vida do que ter o dinheiro, né? E mesmo depois de terem aliviado a carga, a tempestade não acalmou. E eles, percebendo que aquela tempestade ela não era comum, eles suspeitaram que podia ser uma coisa sobrenatural, né? E
Aí eles começaram a fazer oferendas para os seus deuses, tá? A gente sabe que eles fizeram ao Deus do mar, por quê? Porque a palavra hebraica para mar é Yam. Yam, por exemplo, Yam Suf, né? O mar vermelho, lá o mar de juncos, na verdade, né? Que traduz mal por mar vermelho, mas é mar de juncos. Bom, este nome Yam é também o nome de uma antiga divindade do mar. Então, quando a Bíblia fala que eles jogavam as cargas ao mar, também pode significar que eles estavam, além de aliviando, ofertando aquelas cargas ao Deus do mar. E nada adiantou. Então eles começaram a procurar, né, gente, o que estava acontecendo, quem era o causador daquele tudo. E era o próprio Jonas, né? Porque eu quero dizer algo para você, quando a gente tenta fugir de Deus, como Jonas fez, indo lá para o interior do navio e foi dormir, né? E a gente acaba sendo descoberto. Não adianta, gente, quando você quer fugir de Deus, e Deus tem um propósito para a tua vida, Ele vai te achar, Ele vai mover céus e terras, Ele manda uma tempestade, Ele faz com que as pessoas te descubram, e foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jonas. Aqui, gente, eu fico assim muito impactado com como Deus estava obstinado em pregar uma mensagem para o povo de Nínive, né? Aqueles pecadores odiados pelo resto do mundo, né? Eles chegaram até Jonas e falaram: escuta, o que você está fazendo aqui? Porventura não é você o culpado dessa tempestade? E Jonas contou a verdade. Olha, os versículos 9 a 12 diz assim: ele lhes respondeu: eu sou hebreu e eu temo a Yahvé, ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí eles temeram, né? Uau, então esse Deus é maior até que esse Deus do mar, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele mesmo contou, ele mesmo lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Gente, que coisa incrível, né? Jonas sabia que ele estava fora da vontade de Deus, gente. E ele mesmo falou: não, pode me jogar, que aqui o culpado sou eu, né? E eles jogaram Jonas no mar do mesmo jeito que jogaram a mercadoria, né? E aí é que vem a graça de Deus. Aqui começa a história da graça de Deus. É um dos temas que eu mais amo falar na Bíblia, viu, gente? Deixando bem claro que a graça de Deus não exclui a justiça de Deus. Deus é justo também, né? E a Bíblia diz assim, que Deus é longânimo, mas Ele não julgará o culpado inocente, tá? Deus não vai julgar o culpado inocente, mas Ele age com graça. E a maior evidência da graça de Deus é a pessoa de Jesus, né? Porque em Jesus nós temos a justiça de Deus feita, porque Ele pagou com a sua própria vida os nossos pecados, e aí a gente é livre e pode ter acesso a Ele. Mas agora começa a história da graça. Em primeiro lugar, a graça de Deus para com os marinheiros, tá? Porque a tempestade acabou, eles estavam pagando o pato de um pecado de Jonas, que Deus revelou para que eles pudessem continuar o seu caminho e não serem destruídos por um erro que não era deles, né? Mas nós temos aqui a graça de Deus para Jonas também, porque embora ele tenha sido lançado no mar, e gente, no mar com tempestade no alto mar, qual a chance de Jonas voltar para a terra firme? Nenhuma vírgula, porque Deus enviou um grande peixe que o engoliu. Não é uma baleia, gente. Baleia nem tem lugar para colocar, né, dentro de si aí um ser humano grande, né? É um grande peixe, pode ser um tubarão, baleia, né, aquele maior peixe do mundo. A gente não sabe, pode ser um cachalote, né? Eu não sei.
qual tipo de peixe, pode ser um cetáceo também. A verdade é que era um grande peixe que tinha condições de comer um ser humano do tamanho de Jonas, e ali ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Aquilo foi um grande livramento, gente, porque ele foi livre, né, da culpa de permanecer caminhando para longe de Deus. Deus proveu o meio, né, o táxi para ele chegar até a praia e aí em direção até a cidade de Nínive, e preservou a sua vida, né, porque ele efetivamente ia morrer afogado, né. Mas a gente vê aqui também a graça de Deus para com o povo de Nínive, para os assírios, né, que era um povo terrível. Gente, para vocês terem uma ideia, os assírios, quando eles entravam numa cidade, destruíam, eles decapitavam todo mundo, aqueles que eles queriam matar, né? Ou primeiro eles levavam um grupo, tirava daquela cidade e levava para um outro país muito distante para nunca mais voltarem, né? Mas eles faziam uma matança tremenda, e eles matavam, decapitavam, pegava uma lança, enfincava na cabeça e deixava aquela multidão de decapitados, de cabeças espetadas em lanças na porta da cidade, para que todo mundo passasse, soubesse que aquela era a marca dos assírios. Ou seja, eles eram, sabe, terríveis mesmo, terríveis, criminosos, destruidores, e Deus ainda assim tinha graça e misericórdia pela vida deles, né? Então, eu fico assim encantado com o amor do nosso Deus, né? Às vezes a gente olha para pessoas e a gente tem tanta raiva, né, indignação por causa do pecado deles, e a gente se esquece, né, que Deus também teve misericórdia pela nossa vida. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, gente, que o amor de Deus é para todo mundo. Não existe ninguém nesse mundo que se arrepender não tenha lugar ao lado de Deus. Basta se arrepender dos seus pecados e crer na mensagem do Evangelho. Bom, a graça de Deus envia Jonas a Nínive para pregar. E lá no capítulo 3, versículo 2, Deus fala com ele assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Gente, a cidade era muito grande. Os estudiosos dizem que uma pessoa que andasse a pé, percorresse a pé a cidade inteira, do começo ao fim, demorava 3 dias, né, numa marcha assim, devagar, né, andando, falando com as pessoas, demorava 3 dias inteiros para percorrer a cidade. Era muito grande para os pradões daquela época, né? Bom, e qual que era o anúncio de Deus para a cidade de Nínive? Em 40 dias, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Está lá em Jonas 3:4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Olha que interessante. Se o texto diz que ele fez isso por um dia, e os estudiosos dizem que uma pessoa assim, caminhando e pregando, demoraria 3 dias, significa que Jonas só cumpriu 1/3 do seu chamado ali, né, da sua missão. E, no entanto, o que aconteceu com a pregação de Jonas? Surpresa, os ninivitas todos creram. Os versículos 5 a 10 dizem assim, no capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, todo mundo, o pobre, o rico, né? Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos,
Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Todos os ninivitas, inclusive o rei, creram na mensagem. O rei proclamou um grande jejum até para os animais, rasgou as suas vestes reais e botou pano de saco e clamaram a Deus. E Deus se agradou, gente, daquela atitude dele, e não destruiu mais a cidade, né? Agora, o incrível é que Jonas não teve nem tempo de percorrer a cidade inteira. A mensagem dele correu mais do que ele. Não é lindo isso? Jonas, queridos, é considerado como o maior pregador, ou o pregador mais efetivo que já existiu. Por quê? Porque ele pregou e a sua mensagem converteu uma cidade inteira. Obviamente eu estou tirando Jesus, né? Jesus é o maior de todos. Agora, qual é a moral da história? O que a gente pode aprender com essa história, queridos? A gente poderia falar que o fato de Jonas ter sobrevivido ao peixe é a coisa mais importante da história. Não. Poderíamos falar que todo mundo que Jonas pregou se converteu. Também não é essa a moral da história. Nada disso é o centro da história. Sabe o que eu acho que é o centro dessa história, gente? É o arrependimento de Israel. De Israel? Sim. Porque eles testemunharam todos os milagres de Deus. Eles viram o poder de Deus no Êxodo, na conquista da terra prometida, os heróis como Elias, né? Como Elias não, porque veio depois, mas Davi, por exemplo, que venceu Golias e venceu todas as batalhas, né? Eles tinham os profetas e ainda assim Israel como nação escolheu a rebelião. Não se esqueça, Jonas é o profeta do norte. Quando houve a separação das 12 tribos, né, aquela cisão, 2 tribos ficaram no sul com Reoboão, o filho de Salomão, e 10 tribos foram para o norte, né, com Jeroboão. E ali eles se desviaram, passaram a adorar outros deuses, a adorar ídolos, né? Literalmente eles caminharam para a apostasia. E aqui é uma pregação para o povo de Israel. Os ninivitas, por pior que fossem, se converteram. Vocês também devem se converter. Mas o mais incrível de tudo isso, gente, é que Jesus citou Jonas como um personagem real. Ou seja, a história de fato aconteceu. Então, gente, os evangelhos de Mateus e Lucas mencionam a história de Jonas. Mas essa abordagem de Mateus e Lucas é diferente. Lá em Mateus capítulo 12, versos 39 e 40, os fariseus chegam a Jesus, depois dele ter expulsado um demônio, né? E diz o seguinte: olha, nos dê um sinal de que você realmente não está fazendo milagres no poder de Beelzebu. Beelzebu é o rei dos demônios, né? Então Jesus virou para eles: olha, não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal de Jonas. O que Jesus estava dizendo com isso? Do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, eu vou morrer, vou ficar no seio da terra e depois vou ressuscitar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 29 e 30, o sinal de Jonas se refere à pregação de Jonas, uma pregação de juízo para Nínive. Por quê? Porque Jonas pregou para Nínive uma mensagem de condenação e o povo se arrependeu. Jesus pregou uma mensagem de graça e de perdão e o povo rejeitou. Então, gente, eu quero terminar essa palavra dizendo que o Evangelho, ele é uma mensagem de graça para o mundo inteiro, mas é também uma mensagem de juízo. É de graça para quem crê, e aí a pessoa tem o perdão, a aceitação, a salvação e a vida eterna. Mas é juízo para quem rejeita, e aí a pessoa será condenada pelos seus pecados a viver eternamente separado de Deus. Eu quero terminar perguntando para você: quem é você na história de Jonas? Será que você é aquele povo, né, os marinheiros que estavam ali sofrendo consequências pelo pecado de alguém? Busque a Deus, que Deus vai te mostrar a verdade. Deus vai mudar a sua sorte. Será que você é um dos ninivitas, alguém que está vivendo num pecado e numa maldade, está cometendo
atos atrozes que vai te levar ao juízo e à morte eterna, se converta com esta mensagem e Deus vai mudar a sua sorte. Você terá perdão, terá graça, misericórdia e poderá viver eternamente com Deus. Ou será que você, meu querido, é um Jonas? Aquele crente que conhece a Deus, mas que escolhe voluntariamente caminhar para longe da vontade de Deus, viver em rebelião, em desobediência. E por causa disso, as coisas começam a dar errado na tua vida e tudo que está ao teu redor, ao invés de você trazer bênção, você começa a trazer maldição. Sim, porque muitas vezes Deus, para trazer o filho que está em rebelião, que está fugindo, Deus faz o que tiver que fazer. Lembrem-se que o salmista falou, é impossível você fugir de Deus. Nem se você for no lugar mais alto no céu, Ele está lá. Nem se você for no lugar mais profundo, Ele também está lá. Não adianta fugir, gente. Então a palavra de Deus é que sempre há graça. Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Deus é um Deus que está sempre com os braços abertos para receber o filho pródigo que volta para casa, para receber o pecador que se arrepende. Então, qual seja a tua situação, eu quero agora orar por você. Se você, meu querido, for alguém que precisa entregar a vida para Jesus, ore assim comigo. Deus, eu reconheço que sou pecador. E ouvi a tua palavra sendo pregada que diz, ó Deus, que há um juízo para quem não se arrepende. Ainda, Senhor, que eu pense que para mim não tem solução, eu ouvi agora que o Senhor perdoa os pecados. E eu quero agora confessar os meus pecados e convidar a Jesus para entrar na minha vida, aceitar a mensagem de graça que Ele pregou. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas agora eu quero orar por você que já é crente, mas que está longe de Deus, que está em rebelião e pecado. Ore comigo. Senhor, eu não quero ser como um Jonas, fujão, vivendo em rebelião, ó Deus, e sendo causa de que males aconteçam na vida das pessoas que estão perto de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Hoje, Senhor, eu decido voltar para a Tua palavra, voltar para o Teu caminho e aceitar a Tua graça e o Teu perdão. Satanás, o acusador, diz que não tem mais jeito, mas hoje eu ouvi a palavra que diz que tem jeito. Por isso eu te peço perdão, Senhor. E eu te peço que o Senhor possa me receber de volta como um filho que está voltando para casa. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Querido, se você orou dessa maneira, Jesus já te perdoou. E Ele vai restituir todas as coisas na sua vida. Amém? Eu espero que você tenha gostado desta história, deste livro, e que você possa compartilhá-lo para muita gente que está necessitando de ouvir essa história e esta mensagem de graça e de misericórdia.